Resumo do livro: Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Imagine ter uma conversa frente a frente com o próprio diabo, o símbolo do medo, da dúvida e da autossabotagem. Foi isso que Napoleon Hill afirma ter vivido. Um diálogo profundo, quase perturbador, que revela as leis invisíveis que controlam o sucesso e o fracasso humano. Ele chama isso de entrevista com o diabo, mas na verdade é um espelho psicológico, uma jornada dentro da mente, onde cada resposta revela o poder oculto que decide quem vence e quem desiste. Hill começa contando que passou anos obcecado por uma pergunta: o que faz algumas pessoas alcançarem grandeza, enquanto outras permanecem presas na mediocridade? Após estudar centenas de líderes, de Andrew Carnegie a Thomas Edison, ele acreditava ter descoberto as leis do sucesso. Mas algo ainda o intrigava. Por que, mesmo conhecendo essas leis, tanta gente continuava falhando? Foi nesse momento que nasceu a ideia que daria origem a Mais Esperto que o Diabo. Hill decide enfrentar o maior inimigo do ser humano, não o diabo mítico das religiões, mas o arquétipo do medo, o sabotador interno que impede as pessoas de viver com propósito. E nessa entrevista imaginária, o diabo fala abertamente sobre como controla 98% da humanidade. A primeira revelação é chocante. O diabo diz que governa o mundo através do medo. O medo é a arma mais poderosa para prender as pessoas em um estado mental de escravidão. Medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, da velhice, da morte. Hill então percebe que o medo é o principal obstáculo do sucesso, e o diabo explica que sua maior vitória é fazer com que as pessoas aceitem esse medo como parte natural da vida. Segundo o diabo, o segredo do seu domínio é simples. Ele cria o hábito de flutuar. Flutuar significa viver sem direção, sem propósito, deixando que as circunstâncias decidam por você. O homem que flutua é aquele que acorda, trabalha, reclama, dorme e repete isso por anos, sem nunca se questionar. Ele segue o sistema, obedece, evita riscos e chama isso de vida normal. O diabo ri disso, porque para ele, o flutuador é o servo perfeito. Hill então questiona: e como você consegue fazer tanta gente flutuar? O diabo responde: simples. Eu tomo posse das mentes desde a infância, através da educação, da religião e dos hábitos familiares. Ele explica que a escola ensina obediência, mas não ensina pensamento crítico. A religião ensina medo, mas raramente ensina coragem. Os pais muitas vezes repetem padrões de medo e limitação. Assim, o diabo conquista gerações inteiras antes mesmo que percebam. O resultado é uma humanidade adormecida, que confunde segurança com liberdade. Mas Hill não se contenta com as respostas. Ele pressiona o diabo, exigindo saber como escapar de sua influência. E é aqui que a entrevista se transforma em um manual espiritual de autodomínio. O diabo revela que só há uma forma de se libertar: através do pensamento independente. O homem que pensa por conta própria se torna invisível ao seu controle. Porque quem pensa cria propósito, e quem tem propósito não pode ser manipulado. O propósito definido é o antídoto do medo. É o que diferencia o criador do escravo, o vencedor do submisso. Hill entende, então, que o verdadeiro poder está na mente disciplinada. Uma mente que sabe o que quer e foca suas ações nisso, até o fim. O diabo odeia a autodisciplina. Ele diz que é o maior inimigo de sua influência. Porque quando o homem domina seus pensamentos, controla suas emoções e cria hábitos conscientes, ele quebra as correntes invisíveis do medo. O autocontrole é o portal para a liberdade. E é aqui que Hill nos entrega uma das ideias mais poderosas do livro. Cada pessoa é responsável por criar o próprio inferno ou o próprio paraíso mental. O diabo não impõe nada, ele apenas explora a fraqueza de quem não se conhece. A mente humana, sem direção, se torna um campo fértil para o caos. O autor vai ainda mais fundo e pergunta: então o Senhor controla todos que não têm propósito? O diabo responde: exatamente.
Eu me alimento da dúvida e do ócio. A mente vazia é meu laboratório. Essa frase se torna uma das mais marcantes da obra, porque ela revela algo simples e brutal. Quem não ocupa a mente com metas, a entrega ao medo. O ser humano precisa de propósito tanto quanto precisa de ar. Sem isso, se torna refém do acaso. Hill percebe que o segredo do sucesso não é apenas pensar positivo, mas pensar com propósito. Ele afirma que o universo recompensa a clareza e pune a indecisão. A mente indecisa gera caos. A mente decidida cria realidade. A entrevista continua, e Hill pergunta: como você destrói os sonhos das pessoas? O diabo ri. Com pequenas distrações. Dou a elas conforto, entretenimento e preguiça mental. Elas passam a confundir prazer com felicidade e acabam desistindo daquilo que realmente importa. Ele revela que a arma mais moderna do fracasso é a distração. A tecnologia, o consumo, as opiniões alheias, tudo isso são ferramentas perfeitas para tirar o foco de quem tenta evoluir. O diabo não precisa destruir ninguém diretamente. Ele apenas faz com que desistam de si mesmos. Hill, então, entende que o poder do diabo não está fora, mas dentro. Ele é o reflexo de toda a força não controlada da mente humana, e que vencer o diabo é, na verdade, vencer a si mesmo. O autor também descobre outro segredo. O diabo odeia a fé, mas não a fé religiosa. A fé como estado mental de confiança. A fé no próprio poder de criar, na capacidade de transformar ideias em realidade. Quando alguém acredita firmemente em algo, sua mente entra em sintonia com forças criativas do universo. Essa é a fé que o diabo não pode dominar. Napoleon Hill começa a perceber que o medo e a fé não coexistem. Onde há fé verdadeira, o medo desaparece. E onde há medo, a fé é sufocada. Essa é a guerra invisível que acontece dentro de cada mente humana. O diabo explica que controla as pessoas também por meio da indecisão e da procrastinação. Cada vez que alguém adia uma ação importante, ele ganha terreno. Por isso, Hill conclui que a decisão é o primeiro passo da liberdade.